A gente anunciou na semana passada que ela vinha, aqui está ela. Semana passada não pôde vir. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, foi chamada para uma reunião com o presidente Lula. Hoje está aqui para falar conosco. Presidente, você me ouve bem? Deixa eu começar por assim. Muito boa tarde. Oi, boa tarde, Dani. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando na CNN. Um prazer falar com você. E me desculpa, viu, pela última vez que nós combinamos e eu não pude entrar. Me perdoe mesmo. Não tem problema, é que a fanbase do ex-presidente Lula é braba, rapaz. Eu falei, não, a Gleisi vem conversar com a gente sobre uma série de pontos aqui. Aí não deu para vir e ficaram bravos comigo, mas está aqui ela como prometido. Presidente, eu vou começar. A presidente Gleisi Hoffmann é uma política de fala bastante clara, direta e nunca restringiu qualquer tipo de questionamento. Então, eu vou começar sobre o que está fazendo ruído no mercado. A senhora tem sido muito questionada a esse respeito. O ex-presidente Lula esteve na Espanha, acompanhou a negociação do que está sendo chamado lá de uma espécie de contra-reforma trabalhista. Aqui, inicialmente, falava-se em revogar a reforma trabalhista aprovada no governo Temer. O mercado reclamou bastante. O setor produtivo tem vindo dia a dia dizer que alterações que foram feitas naquela reforma, em 2017, são, sim, produtivas e ajudaram sim a entender esse novo mercado, por exemplo, com o teletrabalho que foi incluído ali. Qual é a verdadeira ideia do PT para a reforma? É revogar a reforma trabalhista? É ajustar alguns pontos? Quem vai ser ouvido? O empresariado, o mercado vai poder dizer o que acha desse assunto? Ô Dani, o verbo aí não é importante, se é revogar, revisar, ajustar. O fato é que nós temos que consertar o que deu errado. E essa reforma trabalhista deu errado. Você lembra que a promessa deles, quando fizeram a reforma trabalhista, era a geração de emprego e desenvolvimento. Passam-se já quase 5 anos, nós tivemos o desemprego crescendo e não tivemos desenvolvimento no país. Isso mostra que retirar direito dos trabalhadores não é o caminho. Nós precisamos ter os nossos trabalhadores com direito, com renda, com salário digno. É isso que vai garantir o desenvolvimento do país. Um mercado consumidor como o Brasil, mais de 200 milhões é a nossa população, milhões de habitantes, e são poucos os países do mundo com esse número de pessoas. Qual é a justificativa de nós tirarmos renda, tirarmos emprego e colocarmos o nosso desenvolvimento para baixo? A reforma deu errado, não deu resultado, desculpe. Pode ser até que tenha alguns pontos que tenham sido bons, não estamos falando em não reconhecê-los, mas na essência ela foi ruim. Ela retirou direitos, precarizou o trabalho, enfraqueceu a justiça do trabalho e os sindicatos e não gerou emprego. Então a proposta do PT é clara, é fazer sim o conserto do que não deu certo. E nós achamos que tem que fazer uma conversa com a sociedade, claro, com os trabalhadores, o Estado, com os empresários, mas todos têm que analisar o resultado. Nós queremos um país que gere emprego, tenha renda, salário digno e as pessoas possam consumir. Presidente, o que os empresários têm dito muito, pessoal das confederações dos patrões, né, CNC, CNI, é que o que foi feito lá atrás conseguiu modernizar uma legislação trabalhista do Brasil que estava presa, né? O próprio Paulinho da Força, eu conversei com ele, da Força Sindical, diz, olha, a gente não acha que precisa mudar muito, a gente não quer nem a volta do imposto sindical, a gente queria mexer ali, dar mais autonomia às decisões de assembleia sindical, num artigo mexendo resolve. O ruído compensa o que vai ser feito, assim, por isso, né? Porque muita gente já fala, olha, vamos jogar tudo no chão. A senhora está dizendo, não, a gente vai consertar. Exatamente o quê? Olha, Dani, primeiro, trabalho intermitente. Qual é a modernização que tem o trabalho intermitente? Em que o trabalhador ganha por hora, em que ele não tem sequer adquirido o direito de ganhar um salário mínimo no mês, não tem outros direitos que o protejam, né, das questões em relação à saúde e previdência. Que vantagem, que modernização. Moderno para quem é isso? Moderno é ganhar pouco, comer pouco e não ter direito? A outra coisa que eu acho, o legislado, o negociado sobre o legislado. Qual é a força hoje que os trabalhadores têm para negociar os seus direitos? Se os sindicatos estão enfraquecidos e as pessoas não estão organizadas. Você não pode colocar espingarda no peito do passarinho e achar que isso é uma negociação.
A gente tem que ter regras para isso e os trabalhadores têm que ter condições para negociar. Outras coisas que a gente tem que pensar, a questão dos sindicatos. O PT sempre foi contra o imposto sindical, Dani, sempre foi contra. Ele existiu, os sindicatos passaram a ter condições a partir disso. Bom, caiu isso. Como que você tem condições de estruturar os sindicatos? Porque os patrões estão estruturados, se não em sindicatos no Sistema S. Tem condições de fazer lobby, de articular, e tem dinheiro, tem mais poder. Então, nós temos que ter um mínimo de equilíbrio nessa relação. Nós estamos falando de gente, nós estamos falando de direito, de pessoas que comem, de pessoas que vivem, que têm que sustentar suas famílias. Nós não temos problema, isso não é ruído, direito de trabalhador não é ruído. E nós levamos no nosso partido a causa da nossa luta, trabalhadores. A gente estava falando sobre regulamentação da mídia. Eu perguntei qual era o modelo e se havia risco à liberdade de imprensa no Brasil, como sustenta uma parcela da sociedade. Presidente, peço para a senhora retomar, por favor. Tá bem. Não, eu só estava registrando que a regulação se refere, a regulamentação se refere aos artigos da Constituição, que prevê isso, tem a ver com os grupos privados que dominam os meios de comunicação e jamais sobre o conteúdo. Mas esse é um debate que o Congresso Nacional tem que fazer, regulamentar os artigos da Constituição que estão aí há tanto tempo. E, obviamente, que todos da sociedade devem participar. Jamais, em momento algum, temos qualquer posição de regular conteúdo. Nunca, isso nunca passou pela nossa ideia. Aliás, somos defensores da democracia, da liberdade de expressão e nos nossos governos a mídia teve isso como prática. Para comparar o que está acontecendo hoje, como o governo Bolsonaro se comporta em relação a jornalistas, em relação à liberdade de expressão e tudo que nós fizemos. Então, jamais terá esse risco, não, Daniel. Presidente, a gente falando ainda sobre isso, é uma questão muito explorada pelos aliados do presidente Jair Bolsonaro, né? De novo eu pergunto, utilizando uma palavra que a senhora já não gostou da primeira vez que eu usei, mas eu vou insistir nela. De novo pergunto se o ruído causado pela defesa dessa tese que o PT, eu preciso registrar, não implementou nos governos Lula 1 e 2, nem nos governos Dilma 1 e 2, trazer essa tese de volta agora não suscita um fantasma que nesse momento é desnecessário para o partido. Acho que a gente viu o sinal ali da presidente do PT congelar. A gente congelou o sinal da presidente do PT, mas a gente vai voltar com a entrevista. A gente prometeu essa entrevista por muito tempo aqui. Estamos falando sobre os ruídos em torno da reforma trabalhista. A presidente do PT disse que é preciso corrigir o que deu errado e que sente muito constatar muita coisa não está funcionando. O sinal dela voltou, vem para cá. Pronto, presidente, a minha pergunta a senhora ouviu, né? O ruído compensa? Ouvi sobre os ruídos, né, da palavra. Eu, na realidade, quero até me corrigir. Vamos fazer o seguinte, a gente faz uma pausa, estabiliza aqui exatamente o sinal da presidente do PT e volta. Gleisi Hoffmann, nesse dia bastante importante de negociações, ainda nem comecei a falar sobre PSB e PT. E claro, né, o mundo artístico e também da política, toda a classe brasileira, todas as pessoas eram um ícone, perdemos uma parte da nossa história. Aos 91 anos morreu Elza Soares, cantou até o fim, foi o que disse a família. A gente volta já já. O presidente do PT, Gleisi Hoffmann, volta aqui. Pronto, regulação da mídia, vamos lá, presidente. De forma alguma, a senhora via dizendo, isso não vai acarretar em qualquer tipo de cerceamento da imprensa. Quero entender como essa garantia vem. Ô, Dani, acho que essa nossa entrevista aqui está fadada a não acontecer. Não era para eu falar da CNN. Não, mas deixa eu falar, a palavra certa é como você falou, regulamentação e não regulação, porque a regulamentação dos artigos da Constituição que falam sobre a mídia no Brasil. Tem a ver com a propriedade cruzada, tem a ver com a produção de conteúdos nacionais, mas jamais sobre liberdade de expressão, a Constituição nunca se referiu a isso.
E nós entendemos que esse é um debate que tem que travar no âmbito do Congresso Nacional, com conferências chamadas com a sociedade, com debate na sociedade. Não é uma política de programa de governo. Nós podemos ter nossa opinião, colocar essa opinião em debate, mas não é uma política de programa de governo isso. Só achamos que é importante que o Congresso Nacional se debruce sobre a regulamentação dos artigos que tratam do tema. Presidente, vamos falar um pouquinho aí sobre mercado, né? O mercado quer diálogo, o mercado se preocupa. Lula tem dito que, olha, eu governei 8 anos, o que eu fiz no meu governo já deveria ser o suficiente para o mercado saber como eu faço as coisas. Mas esperam ali esse périplo, ele virá. Qual vai ser a relação do PT com a elite do Brasil, né? Muita gente se preocupa. O PT que vem é um PT magoado, um PT revanchista? O que a senhora diz a essas pessoas? Olha, eu digo ao mercado que nós estamos esperando a proposta deles para o Brasil, para o povo brasileiro. Essa gente que ganha tanto dinheiro no mercado, o que faz pelo país, pelo desenvolvimento? Como é que nós vamos tratar a pobreza? Como é que nós vamos tratar o desemprego? Como é que nós vamos tratar a fome? Isso não pode ser coisa colateral. Isso é a essência, o povo é a essência de um país. Nós precisamos falar a esse respeito. Então, eu espero que o mercado apareça falando o que ele tem de proposta para resgatar o povo brasileiro da crise que vive. O presidente Lula tem propostas claras para isso. O desenvolvimento tem que ser forte, temos que ter um grande programa de investimento nesse país, o Estado tem que estar presente na vida das pessoas, as pessoas têm que ter renda, ter emprego. O Brasil é um dos países com maior número de pessoas, né? Um grande país no mundo, mais de 200 milhões de habitantes, um grande mercado consumidor. A gente tem que dar poder de consumo ao nosso povo, isso alavanca a economia, o desenvolvimento. Então, essas propostas é que nós queremos debater. Como tirar o povo da crise, como acabar com a fome, como acabar com a miséria, como fazer esse país crescer novamente. Por exemplo, presidente, vamos trazer para um debate bastante palpável, né? Há uma preocupação aí com a manutenção das regras fiscais, né, de que o Brasil não vai se endividar mais do que pode. Isso é muito importante para o mercado. E uma dessas marcas, digamos assim, sobre essa credibilidade do nosso regime fiscal é o chamado teto de gastos, que o PT era contra lá atrás, quando foi aprovado pelo Congresso, né? O PT disse, olha, isso aqui vai achatar gasto social, eu sou contra, disse lá atrás. Mas a maioria do Congresso aprovou uma PEC, quórum qualificado. O PT vai revogar o teto? Nós somos contra o teto de gastos, somos contra qualquer tipo de âncora fiscal, não tem justificativa. O equilíbrio fiscal se dá pelo modelo de desenvolvimento. Quando a economia cresce, o fiscal fica equilibrado. Com a economia depressiva, como nós estamos vivendo, nós nem que tivéssemos 3 tetos de gastos, conseguiríamos ter equilíbrio fiscal. E esse teto de gastos já foi abandonado por todos. Aliás, é um vexame, porque ninguém respeitou ele. Quem aprovou o teto não respeitou. Bolsonaro passou a mão no teto, Temer passou a mão do teto. Quem é quem fez teto, quem respeitou o teto de gastos? Aprovaram um orçamento de guerra, medida provisória, aprovaram um crédito fiscal no Congresso. O mercado não tem condições de defender um negócio que ninguém respeita. Então, o que nós precisamos é uma política de desenvolvimento. O mundo está na contramão do que está fazendo o Brasil. Veja o plano de investimentos dos Estados Unidos. Um plano robusto, um plano que coloca o Estado como indutor do desenvolvimento da Europa. O próprio Fundo Monetário Internacional diz que os estados em crise têm que entrar gastando. A dívida não é um problema em si. Qual é a diferença de você ter um percentual ou outro percentual da dívida? O que importa é o país ter condições de honrar seus compromissos. E o Brasil tem, sabe por quê, Dani? Porque nós deixamos mais de 370 bilhões de reservas internacionais. E o Brasil hoje não tem dívida em dólar, não tem dívida em moeda estrangeira, nós somos credores internacionais. Como nós temos dívida em moeda local, não há problema. Eu não sei por que isso. E outra, a gente não elege um governo para cuidar do fiscal, a gente elege um governo para cuidar do povo, do povo. Essa é a centralidade, não a política fiscal. Presidente, vamos falar um pouquinho mais a respeito dessas questões que suscitam aí certa desconfiança e daqui a pouco a gente entra na política propriamente dita. A gente vai com a senhora aqui até o limite da honra, temos mais 7 minutinhos. Eu quero falar um pouco sobre Geraldo Alckmin,
Perguntei outro dia, a última vez que falei com a senhora pelo telefone, falei, e aí, a senhora é a favor ou é contra? Ela praticamente fez entrei no túnel, sabe assim? Quero saber, ontem o ex-presidente Lula foi muito enfático, né? E muita gente no mercado acha que Geraldo Alckmin poderia ser ele próprio uma espécie de garantia de que vai haver centralidade nesse debate, né? De que vai haver interlocução. Gleisi Hoffmann, presidente do PT, é a favor da discussão, acha que Alckmin é um bom vice para Luiz Inácio Lula da Silva? Olha, Dani, a gente faz alianças políticas para ganhar uma eleição e também para viabilizar um programa. E uma aliança política não é uma questão de desejo pessoal desse ou daquele, mas de uma construção de relação política. E essa aliança não passa só por pessoas, passa por partidos, passa por programas. Nós estamos fazendo uma discussão hoje prioritária para nós sobre a federação partidária. Estive, inclusive, no PSB hoje pela manhã, numa reunião com o Siqueira, com o governador Paulo Câmara, também com o ex-governador Márcio, aí de São Paulo, Márcio França, para a gente discutir isso. E o PT está disposto a fazer, sim, uma federação, vai ter todos os esforços nesse sentido. Claro que a gente tem problemas de ambas as partes, mas política a gente faz na construção e no diálogo, não faz na imposição. E nós queremos exatamente dialogar. Então, esse é o nosso foco. A composição de chapas vai ser sempre uma decorrência dessa discussão, sempre. E nós não estamos no momento de discutir vice, né? Não estamos com esse processo aberto nos partidos. Teve a discussão na imprensa, teve o convite do PSB para o ex-governador Geraldo Alckmin, ele ainda não disse se vai aceitar ou se não vai aceitar, não fez sua definição partidária. No momento correto, a partir dessas coisas serem definidas, nós vamos sentar à mesa e discutir o que é uma aliança, quais são as pessoas que compõem, qual é o programa que nós queremos apresentar para o Brasil de forma conjunta. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência, porque o tempo da política não é o tempo do querer individual. Presidente, o ministro Ciro Nogueira, da Casa Civil, publicou 2 artigos em sequência. Primeiro no jornal O Globo, dizendo que o PT seria um meteoro para a economia, que teria o dia seguinte da vitória de Lula, da demolição desse tripé, que é a garantia da forma como a economia vem sendo conduzida no Brasil desde a saída de Dilma Rousseff. E depois, no segundo artigo, evocando escândalos do PT. Falou ali da era PT, né, que ocorreram durante os governos do PT. Falou não só de Lava Jato, menos de Lava Jato, inclusive, do que poderia se esperar, mas recorreu a histórias antigas ali. Diz que o PT não está criando cortina de fumaça para não debater o próprio PT, as cicatrizes que o PT deixou. A isso, como é que a senhora responde? O PT tem medo desse debate sobre seu passado, sobre Zé Dirceu, sobre Genuíno, sobre os quadros que foram presos? De jeito nenhum, não temos medo de nenhum debate. E, aliás, o debate que o Ciro Nogueira propõe é um debate que nós queremos fazer. Primeiro, sobre conteúdo de proposta, né? Quem nega o meteoro não somos nós, são eles. Aliás, o filme se refere exatamente a posições negacionistas. Eu vi até que o diretor do filme fez uma crítica ao Bolsonaro e seu governo em relação a esse artigo do Ciro Nogueira. Nós queremos discutir, mostrar para o Ciro Nogueira quem que trouxe desenvolvimento para o país, quem que trouxe emprego, quem que tinha gasolina barata, quem que colocou comida no prato do trabalhador, quem que acabou com a fome nesse país. Venha, nós queremos discutir. Eles não sustentam essa discussão. Ciro não sustenta e ninguém do governo Bolsonaro sustenta. E não temos medo de debater corrupção. Nós somos maiores vítimas da corrupção nesse processo, numa montagem política utilizando-se o judiciário. E eu admiro, porque o Ciro também teve problemas e fica aí falando e dando de riste nos outros. Então, esse debate nós não temos medo, não, nós estamos prontos para fazer. E eu espero que eles coloquem na pauta do debate a vida do povo brasileiro, porque é isso que nós queremos discutir. Sérgio Moro certamente vai pressionar muito o Partido dos Trabalhadores. Ele tem tratado o ex-presidente Lula de maneira bastante jocosa. Deltan Dallagnol cita sempre os 15 bilhões que foram recuperados pela Lava Jato e pergunta, né? Isso aqui é invenção da política? Isso aqui é gesto da política? Esse dinheiro não foi roubado? Eu deixo a pergunta para a senhora trazer a resposta. Não foi não. Eles têm que explicar por que eles mexeram na contabilidade da Petrobras. O único ano que a Petrobras teve prejuízo foi em 2014 e foi por uma orientação de Sérgio Moro para depreciar
os ativos da Petrobras. Então, não foi um prejuízo econômico-financeiro, não, foi um prejuízo contábil que eles tinham que fazer para justificar dizendo que foi desviado o dinheiro da Petrobras. Petrobras nunca teve prejuízo. Esse é um debate que eu já disse que nós queremos fazer, inclusive com o Sérgio Moro, cara a cara, assim, face a face, para ele provar da onde que ele falou desse prejuízo, que deu prejuízo à Petrobras e que teve que devolver. Eles fizeram negociatas com o governo norte-americano, entregaram os segredos da Petrobras, fizeram a Petrobras pagar multa aos Estados Unidos sem dever e mudaram todo o marco regulatório do pré-sal. O que nós temos, Dani? Gasolina cara, diesel caro, gás de cozinha caro. Era esse o resultado que o Moro queria? Pois bem, agora como candidato a presidente, que eu acho que ele não sustenta, porque ele quer mesmo ser candidato a um cargo que ele se eleja para se livrar, né, da prisão que ele pode pegar pelos crimes que cometeu, ele que venha e debata. Ele que debata a política da Petrobras, debata a política da empresa de desenvolvimento do Brasil, que explique o desemprego que ele causou a esse país quando ele destruiu toda a cadeia de petróleo e gás que havia sido construída para a exploração do pré-sal. Ele tem muito a explicar para o Brasil. Nós não temos problema, não, com esse debate. Presidente, eu quero agradecer aqui a senhora. Tudo o que a gente podia perguntar, trazer os ruídos, as questões, foi perguntado e respondido de maneira polida, direta, como sempre. Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores, muitíssimo obrigada. Até a próxima. Falaremos muito. Abraço, Dani. Até a próxima.